Olá, minha amiga auditora fiscal, olá, meu amigo auditor fiscal. Vamos tomar mais um cafezinho? Pessoal, a ideia dessa série é a gente comentar as principais notícias e assuntos do sindicato. E hoje eu separei para vocês algumas notícias que estão diretamente relacionadas com a nossa categoria, com os servidores públicos em geral, que falam desse contexto político e econômico que a gente está vivendo. Então eu acho que é um alerta, o que eu queria trazer para vocês é um alerta, porque eu entendo que a gente está enfrentando várias ameaças aí no cenário político e econômico e que estão colocando o servidor público, principalmente o servidor público do executivo, como o principal vilão, querendo trazer medidas contra os servidores públicos, nessa esteira da retirada de direitos dos trabalhadores e também dos servidores públicos. A primeira notícia nesse sentido que eu queria trazer para vocês é essa de que o governo discute adiar o reajuste dos servidores para o segundo semestre de 2018. A parcela do reajuste, que está prevista para, a segunda parcela no nosso caso, prevista para janeiro de 2018, seria adiada para o segundo semestre, para agosto. Lembrando que lá atrás, o nosso reajuste que deveria ter sido dado para janeiro de 2016, na época o ministro Joaquim Levy adiou para agosto de 2016 e o nosso foi sair só nos últimos dias de dezembro de 2016 com a MP, e aí que ainda previa esse reajuste parcelado para chegar naqueles 21,3. Então essa segunda parcela, que é para janeiro, o governo já estuda adiar para agosto de 2018. Essa é a primeira notícia. E complementando, o que agrava e torna ainda mais grave, eu trago aqui um editorial do Estadão, que ele fala sobre o reajuste do funcionalismo, citando que o presidente Michel Temer teria se arrependido de ter concedido esses reajustes que foram negociados ainda pela presidente Dilma, lá atrás, ainda em 2016. Então, você vê que não só uma medida para buscar um reequilíbrio, economizar alguma coisa nas costas do servidor público, como toda uma mentalidade de colocar o servidor público como vilão, não, sem mencionar que isso seria reposições inflacionárias de muitos anos que ficaram acumuladas. E aí, ainda coloquei aqui, como para a gente ver as incoerências desse governo e da situação atual, um pedido dos juízes de aumento de 41,3% que foi encaminhado para Carmen Lúcia. Então você vê que é uma coisa incoerente, que tem colocado como vilão o servidor público do executivo, que tem colocado essa conta nas costas do servidor público do executivo. E não só, no editorial do Estadão ele ainda menciona explicitamente os auditores fiscais da Receita, do nosso bônus de eficiência, como se fosse o maior absurdo. E aí, gente, então essa é a primeira notícia, a notícia do adiamento do reajuste, que todo mundo precisa estar ligado nisso. A segunda é essa daqui, de que a União estuda elevar a contribuição previdenciária do servidor público. Hoje a gente paga 11% de contribuição para a Previdência Social e o governo planeja elevar isso para 14%. Gente, a gente sabe que o servidor público tem um regime previdenciário diferente, que a gente contribui sobre o total da nossa remuneração e não sobre o teto do regime geral, que a gente contribui inclusive na inatividade, o que não acontece com o regime geral, e isso mais uma medida de colocar nas costas do servidor público esse ajuste fiscal, essa má administração dos regimes previdenciários, no momento em que a CPI da Previdência revela todas os desvios e todas a má gestão na Previdência. E lógico que isso está intimamente relacionado com a reforma da Previdência, que o governo quer votar agora ainda em agosto. E eu trago aqui essa notícia que diz que Temer diz que se sente fortalecido para aprovar a reforma da Previdência, depois daquela votação na Câmara em que os deputados evitaram a continuidade das investigações, das denúncias de corrupção contra o presidente Michel Temer. Então, gente, você vê que quanto mais profunda a crise política, maior o empenho e mais o governo quer se fiar no apoio do mercado, que exige essa reforma da Previdência, que exigiu a reforma trabalhista, a continuidade dessa agenda de retirada de direitos dos trabalhadores e dos servidores públicos. E aí,
às vezes a gente ouve até de colegas que a situação é muito difícil, realmente é difícil, né? Às vezes a gente mistura, é difícil não misturar opiniões políticas com a percepção da nossa realidade, mas eu queria trazer que, ainda que o desajuste das contas públicas, o momento econômico seja muito difícil, nós, como auditores fiscais, sabemos o tamanho da incoerência das políticas que têm sido adotadas. Nesse momento em que tudo isso é colocado, o que a gente está vendo? Um refis escandaloso que, segundo as notícias e os cálculos, em que nós mesmos, auditores fiscais, participamos desses estudos, e a Procuradoria da Fazenda também tem feito esse trabalho, isso significa um perdão de 220 bilhões de reais, esse refis que está no Congresso Nacional. O prazo da MP original do governo é até 31 de agosto para adesão, mas o relatório do Newton Cardoso Júnior já foi aprovado, prevendo abatimento de 99% de juros e multa. É um escândalo esse refis, ainda mais no momento de gravíssima crise fiscal. E isso, gente, é papel dos auditores fiscais levar para a sociedade. A gente precisa fazer essa discussão, quais são as escolhas políticas que o governo está fazendo, como que está sendo administrado o orçamento e como que isso afeta o nosso trabalho na Receita Federal, que isso acaba com a credibilidade da fiscalização dos auditores fiscais. Ao mesmo tempo, ainda temos aqui a notícia da semana passada do governo fazendo agrado aos ruralistas, de que a MP do Fundo Rural, que previu redução de juros e multa também, que significou abriu mão de uma arrecadação da ordem de 10 bilhões de reais. E aí, gente, trago para vocês também um artigo muito bom da Direção Nacional do Sindifisco, que está na página O Disparate Fiscal e o Afago ao Sonegador do Campo, justamente tratando dessa questão, como é um contrassenso essa medida, mas me causou estranheza que isso está na área restrita. A gente precisa colocar senha e CPF para acessar esse conteúdo, esse artigo. Eu gostaria de compartilhar no nosso Facebook para toda a sociedade, impulsionar para que mais pessoas possam saber desses contrassensos, dessas medidas que o governo está negociando, favorecendo sim os mais ricos, a bancada ruralista, os grandes empresários no refis, isso tudo para que eles deem apoio e sustentação nesse momento de crise política e colocando a conta toda nas costas do trabalhador e do servidor público. Então, para fechar, gente, aqui eu queria dizer que o adiamento do reajuste, o aumento da contribuição previdenciária e a reforma da Previdência, que é o mais profundo e mais grave ameaça a todos os trabalhadores brasileiros, isso coloca um cenário, isso caracteriza um cenário de profunda ameaça, gravíssimo contra os trabalhadores e principalmente aos servidores públicos do Executivo, principalmente aqui para a nossa situação específica dos auditores fiscais da Receita Federal. Então a gente está na hora sim da gente se levantar e lutar para valer contra isso. A gente tem um papel central nisso, nessa discussão do refis e da Previdência principalmente. Os auditores fiscais que têm a competência de fiscalizar a contribuição previdenciária, que entendem desse tema, precisa fazer essa discussão com a sociedade. Então eu queria clamar a todo filiado da DS Belo Horizonte para a gente fazer essa discussão, levar os argumentos contrários à reforma para a sociedade e convidar vocês mais uma vez para a gente fazer primeiro o trabalho parlamentar também virtual através da página da Frente Mineira em Defesa da Previdência e da página Salve Sua Aposentadoria. Curtir essas duas páginas que a gente está com a campanha Pressione Seu Deputado. Aqui tem os 3 deputados mineiros que já votaram a favor da reforma da Previdência na comissão especial e a gente está chamando para vocês para ir nas páginas dos deputados, cobrá-los e pedindo para rever suas posições e um apoio contra a reforma da Previdência. Essa é uma primeira forma de a gente fazer isso. Sem dúvida, nas próximas semanas esse embate vai entrar na pauta, vai ter questões, a gente vai para a rua, centrais sindicais vão se mobilizar. Então eu queria chamar todos, porque esse momento é gravíssimo e a gente precisa fazer esse trabalho. Então eu agradeço
e conto com a ajuda de cada um de vocês. Até a próxima semana e obrigado.